Tudo bem? Aqui mais um programa do Corridoteca. Semana passada estive ausente, fui numa competição em Piracicaba. Vou falar um pouco dessa competição mais adiante. Mas hoje eu estou aqui para falar da Canyon Ultramarathon Extreme, uma prova que aconteceu no sertão de Alagoas. Na verdade, uma largada em Sergipe e chegada em Alagoas. A gente foi no interior de Sergipe, Canindé de São Francisco, percorremos uma hidrelétrica, atravessamos o Rio São Francisco, percorremos algumas cidades do interior de Alagoas até chegar em Piranhas, que também está ali à margem do Rio São Francisco. Essa corrida foi no dia 3 de março desse ano, foi a primeira edição, uma corrida muito difícil, muito calor, com 5 variações de terreno, asfalto, paralelepípedo, terra, pedra e um pouquinho de areia numa trilha. Vou estar falando isso mais adiante. E eu dividi o programa então em duas partes, na verdade, né? Quer dizer, a primeira parte é hoje falando da preparação, como foi a minha preparação, como foi a preparação também de outros atletas, dois depoimentos. O organizador também vai dar um depoimento, vocês verão. E no próximo programa, no final de semana que vem, eu vou falar então de como foi a prova, né? Hoje eu falo a pré-prova, vamos dizer assim, preparação, e no próximo programa eu falo da prova em si. Para poder então falar dessa preparação, eu vou dividir esse aspecto em duas partes, né? Primeiro eu vou falar dos treinamentos, como eu me preparei para ela, como eu treinei para ela. Isso já entra então nessa ordem de treinamento, um ponto que eu pretendo abordar aqui ao longo dos programas. Lembrando que esse é a minha forma de treinar, foi a minha forma de treinar, e de repente outras pessoas têm outra forma de treinar, podem comparar com a minha para melhorar, caso não tenham treinadores. Eu não tenho treinador, né? Isso geralmente é um problema, claro, mas temos que lidar com isso. E também, para quem está começando, para quem ainda não fez, pode ser às vezes um caminho, uma dica, né? A segunda questão vai ser de como foi a relação entre o organizador da prova, né, a organização, que no caso tinha uma figura, o organizador Pedro Paes, e os atletas. Como ele montou uma relação entre a organização e os atletas no período anterior à prova. Foram muitos meses de contato, cerca de 3, 4 meses, se eu não me engano, e esse contato foi se intensificando, e isso será mostrado aqui ao longo do programa, porque isso deu um resultado, trouxe um resultado muito positivo para a prova em si e para o ambiente que teve essa prova. Foi um ambiente muito especial. Bom, como foi dito, a prova ocorreu no dia 3 de março de 2018 e eu fiquei sabendo dela mais ou menos em novembro. Até uma coisa curiosa, eu fiquei sabendo pelo Facebook de um colega, de um outro corredor com o qual nem tenho muito contato, na verdade nenhum contato, mas a gente está lá no Facebook, a gente fez uma prova junto, você adicionou, e ele acabou não indo na prova, não indo fazer a prova, ele é aqui do Rio de Janeiro também, e eu fiquei com aquela vontade de fazer a prova, entrei no site, fiquei lendo e tal, e acabei me inscrevendo. Tem uma questão aí de usar ou não o apoio, de como seria ou não o apoio, que eu vou falar mais adiante, o apoio durante a prova. Mas o importante, assim que eu me inscrevi, eu calculei o número de semanas que eu tinha até a prova, observei como estava o meu treinamento ali, quais eram as minhas deficiências em relação à questão da prova, à especificidade da prova, né? E quais são essas especificidades? Temperatura, que no caso dessa prova é muito importante, terreno, altimetria, isso está incluído no terreno, claro, mas o tipo de terreno e altimetria, se tem, se não tem, se é plano, se é subida e descida, etc. E a distância, obviamente, né? Se você vai correr 50, 100, 200, 300 quilômetros, isso muda muito o seu treinamento. No meu caso, essa prova tinha 85 quilômetros e eu sabia que eu estava mais ou menos preparado para percorrer essa distância. E por que eu digo mais ou menos preparado? Bom, eu comecei a fazer ultramaratona em março, dia 4 de março de 2017, portanto, quase um ano antes, na verdade um ano antes dessa prova da Canyon Ultramarathon Extreme, né? Porque a prova é dia 3 de março, eu fiz a outra dia 4 de março, quase um ano. E eu tinha feito, então, essa prova foi a Ultramaratona de Niterói, de 12 horas, e depois fiz a de Campinas também, em agosto,
ultramaratona de Campinas de 12 horas, a prova principal é de 24 horas, eu fiz de 12. Então eu tinha duas provas de 12 horas já completadas. Nas duas, uma eu fiz 83 quilômetros, na outra 84, né? Mas eu não estava, uma foi a prova de estreia, a outra eu não estava tão bem treinado, e nessa, a Kenner, eu sabia que eu poderia ir melhor, então eu não esperava fazer 12 horas, eu queria fazer menos. E comecei a organizar o treino em relação a isso, né? Em relação ao ritmo, em relação à distância. Essa foi um dos caminhos que eu escolhi, né? Encontrar um ritmo. Inclusive, os meus treinos longos, eles estavam visados para justamente encontrar esse ritmo de prova que eu pudesse percorrer os 85 quilômetros. Eu fui aumentando os longos gradativamente até chegar a 51 quilômetros. Esse foi o maior longo que eu fiz em 5 horas, né? Então, dali a um pouquinho menos de 5 horas, dali a 6 por 1, né? Vamos dizer assim, 6 minutos por quilômetro, que para quem usa esteira dá 10 km por hora, né? Então fez esse treino, 51 km, 5 horas e pouquinho, e esse foi o mais longo. Também usei muito o chamado back-to-back ou sanduíche, que é um método de você dividir o longo em duas partes. Então você faz geralmente no fim de semana, né? Geralmente o longão é no fim de semana. Então eu fazia no sábado um longo, no domingo outro longo e tentava juntar. O maior back-to-back que eu fiz foi já em São Luís do Maranhão, porque uma parte do meu treinamento foi em São Luís do Maranhão, por questões particulares, e eu dividi, fiz 30 num dia, 32 no outro, então 62 quilômetros. Foi o maior longo somado no back-to-back. E o longo de uma vez só, 51 quilômetros. No ritmo que eu esperava correr, no caso do back-to-back, estava 5h45, 5h40, essa variação. Então eu planejei fazer a prova a 6 minutos e 20. Vocês verão que não acontecerá isso, mas em relação à distância, foi isso. Em relação à temperatura, todo mundo fala, olha, é muito quente, é o sertão, o calor é muito forte, é o verão, 3 de março, a gente está no verão no sertão de Alagoas, né? O sertão nordestino. Se você olhar as imagens ali, se você ler o Vidas Secas do Graciliano Ramos, que é de Quebrangulo, que é uma região próxima, né? É em Alagoas também, embora mais para o norte de Alagoas, Piranhas está mais para o sudoeste, você já sabe que o calor ali que te espera é forte. Então eu comecei a fazer treinos, como eu tinha um horário flexível, eu comecei a fazer alguns treinos, por exemplo, 2 da tarde, no verão do Rio de Janeiro. Então, às vezes, 38 graus, eu começava o treino 1 hora, 2 horas da tarde. Ou começava o longo do fim de semana às 10, porque se eu fizesse um longo de 3, 4 horas, eu começava às 10 e acabava 13, 14 horas. Quer dizer, pegava um sol muito forte, pegava muito calor, e assim tentava me acostumar, né? Outra questão era proteger do sol. Aí eu comprei um boné específico, aquele boné que tem parece o Chaves, né? Eu vou botar aqui para vocês verem. E também uma camisa dry fit de manga comprida, porque também ajudava a não pegar o sol. Quanto menos sol você pegar, melhor. Desde, claro, com roupas adequadas para que não esquentem, né? Não adianta você se proteger do sol e estar com a temperatura aumentando, porque a temperatura do seu corpo é isso que vai determinar, em boa parte isso que vai determinar o seu ritmo, a sua qualidade de prova. E numa prova, um percurso com essa característica, é muito importante manter a temperatura o mais baixa possível, tentar não deixá-la subir muito. O boné, né, tá aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Você fica parecendo Chaves, mas é assim mesmo. Ele ajuda muito porque protege o pescoço, né? Você não pega calor, né? No meu caso aqui, o cabeça também é muito importante, né? E a camisa manga comprida. Isso ajudou muito, né? E outra recomendação, e já tem a ver com o contato até da organização, né? Que eu tinha falado que tem essa relação entre organização e corredores, que foi criado um grupo de WhatsApp do organizador com todos os corredores, todos que queriam, porque alguns resolveram sair do grupo, etc., mas estava lá a possibilidade, e foi dada uma dica. O organizador Pedro Paz passou uma dica para a gente, mostrando
como colocar saquinhos de gelo em saquinhos, né? Saquinhos que a gente coloca legumes e tal, e colocar debaixo da bermuda, colocar dentro da roupa, colocar no pescoço, enfim. Todas essas dicas que muitas vezes para muita gente são óbvias, são, né, já bem conhecidas, para outros nem tanto, para mim não era, por exemplo, e isso ajudou demais. Usar o gelo durante a corrida ajudou demais, demais mesmo. Bom, sabendo então do percurso, temperatura, tudo isso, todas essas informações, e sabendo que, por fim, a questão que eu falei do apoio, né? Vou com um carro de apoio, quer dizer, consigo alguém para ir com um carro de apoio, não consigo, está muito difícil isso. A organização, eu já faço aqui novamente o link para a relação da organização com os corredores. O organizador, Pedro Paes, ele disponibilizou para a gente um apoio de moto, quer dizer, era pago, um serviço pago, porque ele falou com a Associação de Motoqueiros da região, fez um acordo, então quem quisesse poderia contratar a moto diretamente com o motoqueiro, a organização só fazia a mediação e teria um apoio na moto, né? Para quem não pode usar carro, vem de outros estados, toda aquela dificuldade. Eu fui um deles, então eu sabia que teria uma moto de apoio, sabia o percurso, sabia tudo, e aí era a hora de traçar a estratégia, né? E comecei então a colocar a minha estratégia, voltando, queria correr para 6 minutos e 20, o que daria 9 horas. Não vou conseguir, vou falar isso na semana que vem, sobre como foi a prova. E então, tudo isso já estava, digamos que em janeiro já estava sabendo de todas essas informações. Fevereiro foi apenas o polimento, digamos, né, do treino, de estratégia, de alimentação, hidratação, porque você sabe, tem uma moto ali, você pensa que quantidade de bebida, qual tipo de bebida, comida, que tipo de comida, quantos sachês de gel, o que você gosta de usar salgado, tem salgado, tem doce, o que você gosta e o que você usou durante o treino. Não adianta alguém te dar uma dica, olha, cápsula de não sei o que, ótimo, você treinou com isso? Não, então não usa, espera a próxima prova, né? Eu recebi uma dica, por exemplo, na semana, faltam 3 dias para a prova, eu recebi uma dica que era excelente de um corredor aqui do Rio, mas eu pensei, bom, mas eu nunca usei, eu não vou usar na prova, você não sabe como o teu organismo vai reagir. Não usou durante o treinamento, não use durante a prova. Isso eu acho que é dica batida, não sou eu que estou falando, isso né, é um lugar comum na corrida. Muita gente opta por não fazer, às vezes o preço, né, às vezes se paga um preço alto aí, né, muito alto. Bom, com tudo isso, tinha expectativa da prova, né? Já estamos aqui tudo organizado. Eu vou deixar com vocês, então, depoimento da atleta, Ana Lúcia, que fez a prova no solo também. Uma coisa que, bom, estou aqui falando, parece que é óbvio, quer dizer, a prova Kenions Ultramarathon Extreme, 85 km, solo, mas tinha também dupla, tinha quarteto e tinha sexteto, tinha trio também. E eu fiz solo, trouxe aqui o depoimento da Ana Lúcia, atleta de Fortaleza, né? Ela vai dizer aqui para vocês, então, falar um pouquinho, né, do que ela pensava antes da prova. Desafio dos Canyons. Quando eu fiquei sabendo da proposta da corrida, eu entrei em contato com o Pedro, que me deu todas as informações que eu precisava. Adequei meus treinos, principalmente no quesito do horário, porque geralmente eu treinava 5 horas da manhã e passei a treinar 9, 10, 11 horas, correndo no sol aí, 3, 4 horas para poder me acostumar, porque tudo indicava que ia ser muito quente, como realmente foi, mas caiu uma chuva abençoada.
Também mudei a minha nutrição, eu tive um suporte muito bacana de todos os profissionais que me ajudaram para que eu tivesse êxito em terminar essa corrida, o que, graças a Deus, eu concluí com sucesso. Bom, e agora eu vou deixar com vocês outro depoimento de um atleta, Fábio Uemori, também de Fortaleza. A Canyon Ultramarathon Extreme foi a primeira ultramaratona dele. Então ele já estreou numa prova de 85 km, temperatura alta, percurso irregular, subida, descida, quer dizer, 2 trilhas em que a gente não tinha apoio, a moto de apoio não entrava, nem carro de apoio, obviamente. Então, uma de 12 km e outra de 3,5 km, 4 km. Deixo aí com vocês também o depoimento de Fábio Uemori. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Fábio Uemori, de Fortaleza, Ceará. Estreei aí na ultramaratona. Até então só tinha feito 2 maratonas em 2017, a de Santiago no Chile e Foz do Iguaçu, onde veio o convite aí da nossa amiga guerreira Ana Lúcia para fazer uma luta. Eu estava pensando em começar com uma de 50, mas aí apareceu a Canyon Ultramaratona e o convite foi feito e eu acabei aceitando, mesmo achando que talvez seria bem puxado para mim, né? Sem ter feito nenhuma outra prova longa, né? Além da maratona. Aí então comecei os treinos com a assessoria que eu pertenço, que é a EME, do Anderson Monteiro. Então de outubro de 2017 até fevereiro, uma planilha intensa, forte, muitos longões, treinos específicos, nutricionista, tive que mudar meus hábitos alimentares, perdi aí entre 9 a 10 quilos para poder fazer bem essa prova, e é isso daí. Uma frase que me chamou bem a atenção nesse caminho aí foi, diz que a ultramaratona não é apenas uma corrida, é uma jornada de autoconhecimento, e realmente, se você não se conhecer, não desafiar, não encarar, né, com disciplina, a preparação, realmente fica uma prova muito difícil de se fazer, mas é uma experiência assim sem igual, tanto é que não para por aí. Agora eu estou me preparando para outra, passo a passo, aumentando aí um pouco mais a idade, a quilometragem, e seguindo os passos aí dos guerreiros e guerreiras ultramaratonistas, realmente continuar aí nessa jornada de autoconhecimento. Valeu, Fernando, conheci aí na ultramaratona, Canyons, um exemplo a ser seguido, tantos quantos outros ultramaratonistas e guerreiros aí que tenho conhecido. Valeu, um abraço e até a próxima. E agora, né, falando então, por fim, da organização e da relação da organização conosco, né, criou-se um ambiente muito especial, uma interação muito forte entre os corredores, uma expectativa, né, à medida que os dias iam passando, as semanas passando e cada vez mais próximo do dia da corrida, aquela expectativa, aquela vontade de correr, aquela ansiedade e muita gente dando força um para o outro, né, pessoas desconhecidas que se ajudavam nesse grupo de WhatsApp que foi criado. É claro que tinha muita besteira, é claro que tinha muita discussão, mas isso a gente deleta nos dois sentidos, quer dizer, não apaga no celular e apaga na memória. E as coisas boas que foram surgindo, então muita gente que jamais tinha se visto, era quase que amigo ali, pelo menos ligado nessa relação da corrida, nessa vontade de superar o desafio, né? Principalmente o pessoal que fazia solo, tinha muito essa relação pela dificuldade que era, né? É óbvio que correr dupla, correr sexteto também tem a sua dificuldade. Para muita gente, por exemplo, eu corri a trilha, eu vou falar semana que vem, eu corri a trilha com um atleta que tem toda uma história de vida, de superação, para estar fazendo aquela trilha ali, ele correu 14 quilômetros no sexteto, então aquela era uma vitória também, né? E a gente do solo recebia muito apoio durante a corrida, eu vou falar, né? Estou só anunciando aqui as coisas para semana que vem. Então, essa interação foi muito importante, né? Que a organização conseguiu criar entre os atletas, né? E eu vou deixar aqui o depoimento, então, do organizador, Pedro Paz, falando da expectativa dessa prova. Bom dia a todos, eu me chamo Pedro Paz, moro em Maceió e sou um dos organizadores da Canyons Ultramarathon Extreme 85, uma prova que aconteceu agora no dia 3 de março, em parceria com 2 pessoas, uma aqui de Maceió e uma de Piranhas,
e durante 6 meses pensamos em formatar uma prova onde os corredores e participantes puderam resgatar a história do cangaço, resgatar as trilhas da região, a cultura do cangaço, onde por diversas vezes os corredores passaram por trilhas onde na época do cangaço o Lampião passou com seu bando por esses locais, trilhas onde existiram e existem na verdade pinturas rupestres, sítios arqueológicos, onde cada um na sua condição física pôde percorrer um percurso incrível, fantástico, em regiões inóspitas, paisagens inesquecíveis, aonde a cultura, a história da região foi resgatada nessa prova. Inclusive os corredores passaram por uma ferrovia que foi construída por uma empresa inglesa na época, em 1883, uma ferrovia secular. E os corredores tiveram a oportunidade de passar por essa prova. E uma prova bastante desafiadora, com situações de uma extrema necessidade de um bom preparo físico. Enfim, foi uma prova fantástica, onde o objetivo maior foi aliar a história do cangaço com o resgate da cultura e um contato com a natureza do sertão, lá no Baixo do São Francisco. Então, foi uma prova pensada exatamente para que ela fosse desafiadora, mas ao mesmo tempo um grande resgate da cultura e da história da região. E agora aqui para fechar, eu vou deixar uns vídeos, né? Um vídeo aqui do percurso, né? E, enfim, algumas imagens, e espero que então semana que vem vocês voltem aqui para ver o relato da prova, né? Eu vou tentar contar quase um passo a passo. Claro, são 85 quilômetros. Eu corri em 10 horas e 50 minutos. O campeão fez um pouco menos de 9 horas, 8 horas e 43 minutos, se minha memória não falha. Estarei falando então da prova na semana que vem. Hoje foi só esse pequeno aperitivo. E essa prova aqui, com um percurso diferente, eu não sei qual será a distância ainda, e o Pedro Paes ainda está avaliando, mas ano que vem, segundo o Pedro Paes, a prova estará no calendário de ultramaratonas do Brasil, e vale a pena pela região, vale a pena pela prova, vale a pena pelo ambiente, pela organização excelente. Então, até semana que vem, espero que vocês voltem aí para ver o relato da prova em si. Bons treinos, boas corridas, boas leituras, não esqueçam das leituras. Até semana que vem. Olha que maravilha, pessoal. Vocês vão passar por aqui, ó. Show de bola. A galera aí, ó, os staff que vão trabalhar aqui no dia na trilha. Só tem fera aqui, ó. Os catingueiros conhecem essa trilha aqui com uma palma da mão. Só tem monstro aqui, ó, da região. E esse aqui, ó. Só tem monstro da região aqui, ó. Aqui nós estamos nos aproximando da primeira ponte, aonde vai ter aqui um staff na cabeça da ponte para orientar vocês aonde vocês vão descer, porque aqui a gente vai fazer agora uma visita técnica para poder identificar a melhor maneira de vocês descerem aqui. Então, chegando aqui, vocês vão entrar aqui à esquerda para a gente começar a identificar a melhor maneira de vocês descerem por aqui. Mais um trecho da trilha que vocês vão percorrer. Daqui para a chegada tem quase, em média aliás, 4,5 km de trilha, para que vocês possam desfrutar dessa vista que é assim fantástica. Olha só, hein? Vamos embora.